Por que os Estados Unidos tentaram invadir o Brasil? E por que o plano não deu certo? Quando a Segunda Guerra Mundial estourou, o Nordeste brasileiro era um ponto estratégico e muito vantajoso. A nação que tivesse acesso a essa região do planeta teria vantagens ao cruzar de um continente para outro, porque seria muito mais fácil transportar suprimentos e armas pelo Nordeste brasileiro do que tentar atravessar da América do Norte para a Europa, tanto por aviação como por embarcações. Sabendo disso, a Alemanha e os Estados Unidos disputavam a amizade com o Brasil para que essa região lhe servisse como base militar. Mas o Brasil era uma nação que permanecia neutra. Quando o Japão atacou a base americana no Havaí, fazendo com que os Estados Unidos entrassem definitivamente na guerra, os militares americanos calcularam que o Brasil não tinha condições de proteger sozinho o Nordeste, pois era uma região considerada estratégica e que também as pistas de aviação e os portos do Rio Grande do Norte poderiam se tornar bases nazistas. Os norte-americanos chegaram a essa conclusão pela grande quantidade de descendentes alemães que existem no país, além da relação de amizade entre esses dois países, que era muito forte naquela época. No final de 1941, os Estados Unidos solicitaram que o Brasil lhes deixasse usar a base aérea de Natal. Mas o governo brasileiro, que na época tinha como presidente Getúlio Vargas, viu esse pedido como uma afronta à soberania brasileira, e então negou o pedido. Em Washington, isso foi interpretado como uma resistência aos Estados Unidos e uma possível aproximação brasileira com os nazistas. Vale lembrar que naquela época já havia uma divisão dentro do Brasil. Existiam aqueles que apoiavam os alemães, italianos e japoneses que faziam parte do eixo. E também existiam aqueles que eram contra. Para os Estados Unidos, o Brasil poderia se juntar ao eixo, porque estava recebendo uma grande quantidade de cidadãos alemães e italianos que fugiam da guerra. E a força militar brasileira estava concentrada no sul e sudeste, ou seja, os descendentes desses imigrantes que agora eram brasileiros poderiam se juntar às nações de seus pais. A desconfiança só aumentou quando eles souberam de uma missão diplomática que o Brasil fez à Alemanha. E nessa visita na Alemanha, os brasileiros foram recebidos com honras e visitaram o criador dos aviões Schwalbe, que eram caça de combate e caça-bombardeiro. Esse avião foi o primeiro caça a jato a operar no mundo. Por causa desse temor, os americanos criaram o Plano Básico Conjunto para invadir e ocupar o norte e nordeste do Brasil. A parte inicial do plano teria como missão tomar portos e aeroportos importantes. Seriam desembarcados 20.000 fuzileiros navais em Paramirim, no Rio Grande do Norte. Outras tropas também invadiriam Belém e Recife, que eram os alvos principais. Os outros alvos, só que em menor escala, também seriam invadidos, como Salvador, Maceió, Aracaju, Fortaleza e Fernando de Noronha. O objetivo era ocupar toda a costa brasileira, da Bahia até o Amapá. No plano de invasão, dizia que toda essa região deveria estar ocupada em menos de 6 horas. A frota americana do Atlântico iria dar cobertura caso houvesse uma reação brasileira. Mas será que o Brasil teria alguma força de reação contra os Estados Unidos? Naquela época, o Brasil possuía as forças armadas muito sucateadas. Os militares brasileiros não tinham armas adequadas para enfrentar as forças americanas. A invasão dos Estados Unidos na costa brasileira não deu certo por 2 motivos. O presidente Franklin Roosevelt era muito amigo do Brasil e visitou o nosso país diversas vezes. E segundo, porque esse plano foi feito por militares. E Roosevelt relutava em colocá-lo em prática. Para ele, ter uma nação do tamanho do Brasil como inimiga na região seria perigoso. Além dos minérios e da borracha que o Brasil exportava, que eram essenciais na indústria bélica. Por isso, aconselhado por diplomatas, o presidente americano decidiu ir pelo lado diplomático, oferecendo acordos comerciais, militares e investimentos na nossa indústria. E assim, o plano de invadir o Brasil foi deixado de lado, e a costa brasileira do Nordeste foi usada como base militar contra os nazistas.